Bom dia, pessoal. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje temos o desafio de pensarmos de maneira panorâmica no livro de 2 Samuel. Já estamos aí no livro de 2 Samuel. Não está passando aqui o coisa. Pode voltar no... Opa, isso aí. Vamos lá. E o texto básico, desse livro está ali, 2 Samuel 7, versículo 16. 2 Samuel 7, o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 16. Tem um microfone ligado aqui. Segunda Samuel 7, versículo 16. Acompanhe atentamente a leitura desse texto que assim diz. Aqui, Deus falando a Davi através do profeta Natã. 2 Samuel 7, 16. 2 Samuel fica depois de 1 Samuel para ajudar, ok? Diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala conosco, nos ensina essa manhã. Aplica a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo fale, Senhor, e torne essa palavra clara, ó Deus, a cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, estamos diante de um livro muito desafiador. Por quê? Porque 2 Samuel, assim como Juízes, eu creio que é também um dos livros mais sangrentos das Escrituras. Sangrento em que sentido? Que mostra assim, fala sobre o reinado de 40 anos de Davi, mas também é um livro que fala de muitas guerras. E alguns textos também assim considerados polêmicos nas Escrituras, algumas passagens, algumas coisas que num primeiro momento, se você não tomar cuidado da forma como você lê, se você olha assim, mas como Deus permite que coisas tão ruins aconteçam, né? E daí nós vamos pensar um pouquinho nesse livro, se pode passar. E em resumo, gente, gostaria que você pensasse que 2 Samuel narra o reinado de Davi, um reinado que foi muito abençoado, um reinado que foi um dos mais importantes, mas um reinado com muitas crises. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve suas falhas, Deus o disciplinou, e nós vemos nesse reinado a graça da parte do Senhor. E tudo isso para mostrar o quê? Que o único governo perfeito vem justamente do Senhor, somente o Senhor. Pode passar? E aí nós pensamos aqui no versículo-chave. E por que esse versículo é o versículo-chave? Eu gostaria de pensar com vocês. Porque quando você olha para esse texto, num primeiro momento, nesse versículo, você fala, mas o que isso aqui tem a ver? Pois bem, aqui está falando não simplesmente do reinado de Davi. Aqui está falando não simplesmente da família de Davi. O filho dele seria rei, depois o filho do filho dele e assim por diante. Não, porque um dia os vamos dizer, filho, neto de Davi iriam morrer, como aconteceu. Depois veio o exílio e tudo mais. Mas como assim? O que isso significa? Esse versículo está aqui e é chamado de assim, a aliança que Deus faz com Davi. E o que é essa aliança que Deus faz com Davi? Lembrando que essa aliança davídica, assim chamada, é uma aliança que está dentro da aliança maior, que é a aliança da graça. Ou seja, Deus faz uma aliança, mas o homem não tem condições de cumprir essa aliança. E o que Deus faz então? Deus dá todos os meios, Deus age com graça para que essa aliança seja cumprida, não por causa de Davi, mas por causa da misericórdia e da graça dele, ok? Então esse verso se refere a quem? Esse verso se refere quando Deus, por meio do profeta Natã, promete a Davi que sua dinastia nunca seria interrompida. Mas como assim? E da sua linhagem viria justamente o rei eterno. E até aqui é interessante a gente pensar que até aqui Israel tinha conhecido líderes transitórios, juízes que libertavam e desapareciam, morriam, Saul, que foi o primeiro rei de Israel,
que morreu, foi rejeitado, e Davi ainda imperfeito. Mas essa promessa aqui do trono para sempre, desse texto básico aqui, significa o quê? Significa que não se poderia cumprir isso em Davi. Mas aí justamente aponta para quem? Aponta para um rei que é maior do que qualquer rei humano. Aponta para Cristo Jesus. Ele que é o motivo de nós estarmos aqui. Ele que foi muito bem colocado aqui em relação à reflexão missionária que aconteceu aqui. E aí nós vamos olhar para frente que Deus cumpre a sua promessa de forma plena em Cristo Jesus, chamado, né, no Novo Testamento bastante aparece isso, essa questão do filho de Davi, né, e Cristo então é o rei eterno dessa aliança. Deus promete a Davi que o seu reinado duraria para sempre, mas apontando para quem? Apontando para Cristo Jesus. Não sei se vocês lembram lá de Lucas 1, 32 e 33, quando o anjo anuncia a Maria, fala: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Veja só, então, esse texto fala de Cristo Jesus, apontando realmente para ele o reino de Deus, né? Então, não é apenas uma promessa para Davi, mas é o alicerce da esperança messiânica de Cristo Jesus, né? Cristo é aquele que reina eternamente, o reino de Deus começa na sua primeira vinda e será consumado quando ele retornar, e a nossa vida só encontra sentido, só encontra significado quando nós nos submetemos justamente a esse rei que reina para sempre. Ok? Então, 2 Samuel, eu gostaria de que você atentasse para isso, nos chama a olhar para quem? Para Cristo. Não apenas para a história de Davi, que foi o maior rei, né, de Israel, mas lembrando que o único rei absoluto, o único governo perfeito vem de quem? Vem de Cristo Jesus. Ele é o filho de Davi prometido, o rei eterno que governa soberanamente e a história, e aquele que reina poderosamente em nossos corações. Amém? Então esse é um pouco para nós entendermos desse versículo chave aqui de 2 Samuel. Pode passar? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, vamos lá. Ah não, já passou, né? Autoria. Interessante nós pensarmos sobre a autoria. Tem 2 livros, semana passada vocês já puderam estudar com o reverendo Edin, a respeito de 1 Samuel, estudo panorâmico em 1 Samuel, e hoje em 2 Samuel. Daí, por que leva o nome de Samuel, você automaticamente vem na nossa mente o seguinte: com certeza foi Samuel que escreveu. Pois bem, né, há divergências nesse sentido, né? Há controvérsias nesse aspecto, porque Samuel escreveu parte, sim, mas também Esdras escreveu outras partes desse livro. Enfim, por isso que é considerado que o autor ali é desconhecido, de certa forma. Mas sabemos que parte foi escrito por Samuel. E aí vem uma questão para nós pensarmos, né? Que até 1 Crônicas 29, fala sobre isso, né? Que os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã, não é Esdras, né? Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui chamada a questão dos profetas, né? E o fato, né, de ser mais de um autor e levar também o nome de Samuel, isso não significa, por exemplo, que esse livro aqui, mas pastor, como pode como que fica a questão da inspiração desse livro? Porque não se sabe nem direito quem escreveu. Como assim? Como que fica essa questão? Aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque devemos lembrar que a doutrina da inspiração bíblica, segundo que está lá, o que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, fala assim, que toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus, né? Então não se fundamenta em quem escreveu, quem estava lá com a caneta, simplesmente. Quem estava com a caneta foi um instrumento, mas a inspiração vem de quem? Vem de Deus. Ela foi soprada, a palavra de Deus foi soprada pelo Espírito Santo. Então, nós não sabemos, por exemplo, quem foi o autor de outros livros das Escrituras, como Hebreus, né? E aí vem outros, a maioria dos livros históricos nós não sabemos quem escreveu. A grande questão, gente, é que o ponto central aqui não é a caneta humana, mas a mão divina que guiou essa caneta, né? Não tinha caneta naquela época, né? Se bem que a Bic é antiga, né? Mas pense, por exemplo, num contrato digital, né? Um contrato lá que você
pega. Nós não sabemos quem digitou fisicamente, mas a validade está garantida por quê? Porque tem uma autenticação superior lá. Então, as Escrituras, nós precisamos entender que, de fato, Deus usou autores humanos, mas esses autores humanos foram inspirados por quem? Por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então, só para a gente entender, os judeus sempre reconheceram, né, o 1 e 2 Samuel como palavra de Deus, embora lá na Bíblia hebraica não havia, por exemplo, essa divisão de 1 e 2 Samuel, era um livro só. E depois, lá a versão grega do Antigo Testamento, do século II depois de Cristo, lá aparece justamente, foi dividido o livro de Samuel em dois, assim como Reis e assim como Crônicas também. Ah, pastor, mudou alguma coisa? Não, né? Só foram só de forma mais didática, vamos colocar assim, e daí nós temos aí, depois aparece também a versão latina, da Vulgata Latina, e o texto que temos até hoje, que aparece ali 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Ok? Vamos passar? Contexto. Gente, o contexto aqui de 2 Samuel é a continuação direta de 1 Samuel. Nossa, né? Com certeza, né? Fala aqui da ascensão de Davi. O trono dele cresceu de forma assustadora. Fala do seu reinado em Jerusalém, fala do seu reinado sobre todo o Israel. E o livro trata então desse período de 40 anos que Davi reinou, né? E o quanto a nação se expandiu, quantas vitórias Deus concedeu ali a Davi, e quanto Deus foi gracioso com Davi. Porque ao mesmo tempo que Deus deu a Davi tantas vitórias, tantas conquistas, nós também vemos um rei que foi instrumento de Deus para alcançar tanta coisa, mas ao mesmo tempo foi um rei que teve quedas tenebrosas, fatos ali marcantes, né? O quanto Deus foi misericordioso com ele. É uma continuidade de como, o 2 Samuel é uma continuidade de como Deus estabelece a monarquia em Israel, depois do povo pedir um rei humano, né? Então quando você às vezes fala, nossa, mas é muito imposto, né? Muita coisa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então lembre de 1 Samuel, né? Que lá Deus falou, vocês têm certeza, vocês querem um rei humano? Então, está aí, ó. Né? E até hoje a coisa é meio complicada, né? Então nesse aspecto aí, nós vemos em 2 Samuel o reinado ali, o final, né, de Saul, de certa forma, quando Davi, o livro começa já Davi lamentando a morte de Saul, lamentando a morte de Jonatas, seu grande amigo. E aí nós estamos aqui diante de um livro que mostra o maior rei de Israel, mas devo lembrar a você o seguinte, o personagem principal de 2 Samuel não é Davi. O personagem principal de 2 Samuel é o Deus Todo-Poderoso, que age através de Davi, que foi e é misericordioso para conosco, assim como foi realmente com Davi. Então a chave para compreendermos, eu acho que 2 Samuel, é lembrarmos que Deus é soberano e governa através de pessoas imperfeitas, né? E preserva a linhagem messiânica ali, independente, né? Ou melhor, apesar do pecado humano, ok? Pode passar? E aí nós vamos, gente, eu gostaria que você pudesse acompanhar na sua Bíblia, nós vamos passando ali mais ou menos, e aí vão ter algumas questões meio polêmicas aqui que eu quero tratar com vocês. Não estamos aqui para tratar na sua totalidade, porque o nosso estudo, devo lembrar vocês, é panorâmico, né? Então nós vamos passear aqui por 2 Samuel. Como eu falei, o livro começa com esse lamento. É interessante, né, que embora Saul tenha perseguido Davi, embora Saul foi ali, né, uma pedra no sapato ali nem sei se tinha sapato naquela época, né? Mas assim, na navio de Davi. Mas uma coisa interessante é que quando Saul morre, Davi não fica falando assim, até que enfim, criatura difícil, foi tarde. Não, nós vemos o que ele lamentou. Ele lamentou, porque Saul era ungido de Deus, foi um rei ungido de Deus. Então nós percebemos aqui o coração piedoso, um coração de alguém que teme ao Senhor, que não queria realmente que aquilo acontecesse. E é interessante, né, porque por que é importante eu começar falando sobre isso? Porque às vezes tem pessoas em relação a certos governos, que eu não preciso falar quais, né, para não dar confusão aqui, mas é interessante, Deus bem que poderia levar certas pessoas, né? Uma vez teve um problema muito sério lá em Pinhão, numa rádio comunitária lá, que eu tinha um programa lá da Abençoando Famílias,
que um pastor foi lá, e na época, depois do resultado de certas eleições, que eu não preciso falar quais, mas uma coisa interessante que aconteceu é que o pastor foi lá num programa de rádio e falou: "Ô Deus, que o primeiro voo do presidente, o senhor possa bata com a sua mão numa das asas só, e daí tudo se resolve." Mas ele orou isso, e daí trouxe um problema sério, lá que queriam justamente, até os programas de rádio evangélicos, queriam tirar ali do ar, por causa justamente dessa manifestação. Gente, eu sei que com respeito aos aquelas pessoas que às vezes nos fazem mal, às vezes me dá aquela vontade, né? Oh Deus, leva para longe, senão promove. Mas a grande questão é que nós precisamos o quê? Entregar diante de Deus. Entregar diante de Deus. E nós vemos aqui em Davi um coração o quê? Piedoso. Alguém que lamenta. E não é um lamento fingido, mas é um lamento de fato pela perda, pela morte de Saul e Jonathan. Mas é interessante que você pode pensar: ah, morreu Saul, morreu Jonathan, pronto, acabou o problema com a família de Saul. Não, a coisa continuou, essa guerra ali, até o capítulo 4, lá quando o filho de Saul, Isbosete, é morto. E aí você já chegamos lá no capítulo 4, e depois Davi é coroado rei de Judá, reina em Judá, né, por 7 anos e 6 meses, e depois sobre todo Israel por 33 anos. Ali nós vemos o capítulo 5, né? Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Uma coisa interessante, Davi é aquele que unifica todo o reino, né? Ou seja, ele consegue governar por todo o Israel, né? Todo o Israel. E eu sei que aí tem uma coisa muito interessante no capítulo 4, versículo 1 e 2, se você está folheando a sua Bíblia aí, que tem a morte violenta aqui de Isbosete. É uma morte muito esquisita, porque cortam os pés, manda a cabeça para o lugar, e aí algumas pessoas às vezes podem questionar em relação, mas como que pode um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus de amor, permitir coisas tão sangrentas assim? Coisas tão pesadas assim? Pois bem, nós devemos lembrar que Deus permitiu que os inimigos de Davi sim fossem mortos. Isso foi permissão de Deus. Mas a forma como eles foram mortos, devemos lembrar que aí vem muito o quê? Da corrupção humana. Aí vem muito o quê? Do coração humano em amar realmente a violência. Em amar a violência. Então, nesse sentido, esse ato aponta justamente para o contraste, né, com o reinado de Cristo Jesus. Eu gostaria que você tentasse para isso, porque Davi pune severamente os que agem também de forma violenta, né, e traiçoeira. Devemos lembrar que, em relação a toda essa violência que nós encontramos nesse livro, Cristo, o Rei Maior, levou sobre si o quê? A maior violência de todas. Cristo levou sobre si a traição, a injustiça dos homens. Em vez dele executar a violência imediata ali, o que ele fez? Ele oferece graça àqueles que se arrependem. Então nós devemos, quando olhamos para histórias assim, vemos que a justiça de Deus e a graça de Deus se encontram onde? Na cruz. O pecado não fica impune, mas a punição de toda a violência, de todo o caos, caiu sobre quem? Caiu sobre Cristo Jesus, né? Ele que morreu em nosso lugar. Mas só para vocês entenderem essa questão, porque às vezes as pessoas falam, mas como que Deus permite? Gente, aí nós precisamos ler esses atos violentos que aparecem aqui em 2 Samuel, pela perspectiva de Romanos 1. Daí você vai ver, o homem entregue a si mesmo, ele age de forma assustadora. Assustadora. É por isso que às vezes tem pessoas que às vezes até falam, né? Poxa, eu não esperava que o fulano fosse fazer uma coisa dessa. Eu não esperava que o ciclano fosse fazer uma coisa dessa. Pois é. Mas o ser humano, gente, é pecador, é depravado. Não há justo nenhum sequer. Se nós somos justos e somos santos, é por causa daquele que nos justificou. É por causa daquele que derramou preciosa graça, pagou alto preço, e mais do que isso, é por causa dele, justamente, que nós lutamos contra o pecado, mas mesmo assim, às vezes, temos ainda problema com esse negócio chamado pecado. Mas daí nós temos o perdão, por causa daquilo que ele fez na cruz por nós. Ok? Beleza? Podemos passar? 2 Samuel 6, se você quiser já caminhar um pouquinho aí,
nós chegamos ali ao reinado de Davi, que prosperou, se expandiu, à medida que ele derrotou um monte de inimigos ali. Na verdade, ele derrotou basicamente todos os inimigos. Ali foi uma coisa muito interessante, né, que acontece. Em 2 Samuel 5, os moabitas, edomitas, amalequitas, amonitas, os sírios e aí por diante, né? Vemos que ele foi alguém que conseguiu derrotar todos os inimigos, Deus usou a vida dele. Mas uma coisa interessante que aparece em 2 Samuel, capítulo 6, é essa questão do zelo de Davi pela adoração. De fato, ele é um verdadeiro adorador, é alguém que reconhece Deus como único bem, conforme ele fala lá no Salmo 16, 2. E ali nós vemos o zelo de Davi pela adoração a Deus, o culto ao trazer a arca para Jerusalém. Mas ali acontece um fato muito interessante ali, que é em 2 Samuel 6, de 1 a 11. E antes de você perguntar sobre isso, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa questão, que é a morte ali de Uzá, por apenas tocar na arca da aliança. Poxa vida, Deus, ele só encostou na arca. Como assim? Por que ele morreu? Por causa disso. E aí, pode passar? Nós encontramos algumas coisas aí para nós refletirmos sobre isso. Devemos lembrar o seguinte: a arca era símbolo do que mesmo? Da presença de Deus, né? A arca era símbolo da presença santa de Deus. E nesse sentido, a lei era clara. Quem que poderia carregar a arca? Alguém lembra lá? Os levitas. Somente os levitas poderiam transportá-la. Poderia levar a arca em carroça? Não. Tinha que ser os levitas. Está lá Números 4:15, Deuteronômio 10:8. E é interessante que daí, poxa vida, foi um gesto ali para a arca não cair. Né? O gesto inocente de usar revela que ele subestimou o quê? A santidade de Deus. Deus já tinha colocado de forma muito clara como que as coisas deveriam ser. E aqui mostra algo muito interessante, que Israel estava tratando a presença divina como algo manipulável. Eu posso levar a presença de Deus para lá, eu posso levar a presença de Deus para cá. O que aconteceu quando os filisteus levaram a arca da aliança? Lembra os B.O. que deu? O pastor, creio que falou sobre isso domingo passado. E aí aqui nós temos algumas lições muito interessantes a esse respeito. Por quê? Porque Deus não aceita adoração baseada simplesmente em boas intenções. Mas a intenção era boa, era levar a arca da aliança lá para Jerusalém. Ok, depois nós vemos que Davi glorificou a Deus, louvou a Deus, tudo. Mas, gente, adoração não é baseada simplesmente em boas intenções. Adoração é baseada o quê? Em obediência. Em obediência. A alegria de Davi só pôde ser completa, né, depois de restaurar a reverência, se você for olhar do versículo 11 em diante. Somente depois disso. Mas é para nós pensarmos nesse aspecto aí. A presença de Deus não é manipulável. Não é manipulável. Então isso é algo que precisa ficar muito claro. Não. Seguinte, e isso também não significa que eu posso, assim, eu não posso tocar no altar aqui, porque senão pode dar B.O. Não, hoje em dia se criam muitas superstições, muitas tradições em relação a isso. Gente, nós precisamos ler o que o texto justamente fala. E quando você olha para a Bíblia como um todo, você vai perceber, adoração a Deus é algo sério. É algo sério, sim. Não é de qualquer forma. Né? Então, Deus deixou claro em relação a como ele deveria ser adorado. E o povo desobedeceu a isso. E devemos lembrar aqui também que a questão da vinda de Jesus, quando ainda, claro, aconteceria lá no Novo Testamento, né? Ok? Daí nós vemos aqui, pode passar? Aliança davídica, promessa do filho e do trono para sempre. Davi responde com muita alegria e júbilo. Lembrando, gente, eu sei que na Bíblia, na teologia, você vai ver aliança davídica, aliança abrâmica, aliança, como é? Gente, a aliança, na verdade, aponta justamente para um Deus de toda graça. Toda vez que aparece, eu gostaria que você pensasse assim, em relação a essas alianças, para a graça de Deus. Porque é interessante, Deus faz uma aliança conosco, sem nós, porque a aliança, o que é um pacto? O pacto é o seguinte, eu vou fazer um pacto com você, você vai cumprir a tua parte, eu vou cumprir a minha parte. Só que quando nós vamos nas Escrituras, você vai perceber o seguinte: o homem não tem condições de cumprir a sua parte.
O ser humano não tem condições. E daí como é que fica? Aí nós precisamos olhar justamente que Deus é um Deus de toda graça. Quando ele é igual com Adão. Quando Deus vai atrás de Adão, lá Gênesis 3:9, né, e fala, Adão, o que aconteceu? Deus ali age com graça sobre a vida dele. Deus age com graça sobre a vida de Abraão. Deus age com graça sobre a vida de Noé. Lembrando que eles tinham condições, porque eles eram perfeitos, por isso que Deus faz uma aliança com Davi? Não. Mas Deus é o Deus de toda graça, que vai dar todas as condições para que Davi cumpra essa aliança. E mesmo quando Davi pecasse, e o que aconteceu? Deus ainda age com graça, despertando o coração dele. E aí houve um arrependimento verdadeiro na vida de Davi, que ele se voltou realmente para o Senhor. Então, nós precisamos entender a aliança dessa forma, né? Outra coisa, aqui que aparece do capítulo 8 ao capítulo 10, as conquistas de Davi e a bondade de Davi aqui para com Mefibosete, né, que é o filho de Jonatas, que ali Davi foi abençoador para com a vida dele, né? Então tudo que pertencia ali a Saul, Deus deu para Mefibosete, né, filho de Jonatas. E daí vem os capítulos aqui mais tristes de 2 Samuel. Que capítulos são esses? São os capítulos 11 a 20, né? Os capítulos 11 a 20, principalmente o capítulo 11 e 12, que falam sobre o quê? Falam sobre adultério de Davi, ou, resumindo aqui, a queda de Davi. E aí, nesse adultério de Davi, tem muitas coisas presentes. Não é só adultério, tem homicídio, né? Tem trama ali, diabólica mesmo, negócio pesado. Tem juízo, tem graça, né? Tem arrependimento. Aí tem muita coisa aqui que acontece nesses dois capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel. É claro que quando você vai comparar Davi com Saul, precisa ficar claro uma coisa. E talvez antes que você fique refletindo aí, peraí, mas Saul não aprontou o que Davi aprontou. Aí tem uma questão muito interessante, porque Davi, diferentemente de Saul, ele se arrepende. Diferentemente de Saul, ele se arrepende. E é claro que tem algo muito mais profundo também, que é a questão o quê? Da graça de Deus em escolher Davi para ser instrumento na presença dele. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu não concordo com essa questão. Você não concordar, aí é uma questão tua, né? O que nós precisamos justamente é nos submeter, reconhecendo que Deus sabe o que Ele faz. Deus errou? Não, Deus não erra. Ele é Deus. Então, nesse sentido, não nos cabe questionar, mas por que Deus escolheu? Aí você vai lá para Malaquias, por exemplo, quando Deus fala, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Né? Louvado seja Deus que creio que ele não está aborrecido comigo, né? Mas é uma questão assim, como Deus derrama graça realmente sobre nós, e nós precisamos, de fato, aí nos colocarmos humildemente diante da palavra de Deus. Mas aqui nós vemos essa queda de Davi. E aqui tem uma pergunta até que eu levanto. Pode passar? Como pode o homem, segundo o coração de Deus, cometer adultério e homicídio? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, que esse texto também nos responde, ou melhor, a palavra de Deus, de uma forma geral, nos responde. E a resposta para essa questão, a primeira coisa é lembrar o seguinte, nós precisamos lembrar que um homem segundo o coração de Deus não significa uma pessoa perfeita, zero pecado. Não. Um homem segundo o coração de Deus não significa perfeição moral, mas uma eleição, um chamado gracioso de Deus. E aí Deus coloca nessa pessoa a disposição de submeter-se a Deus, de submeter-se à sua disciplina, assim como aconteceu realmente com Davi. E é interessante que a narrativa aqui, de 2 Samuel, vai mostrar que até o melhor dos reis, que Davi foi o melhor rei de Israel. Até o melhor dos reis é contaminado pelo pecado. Lembra daquilo que está escrito lá em Romanos 3:10. Não há justo o quê? Nenhum sequer. E aí nós vemos a graça de Deus. É grave aquilo que Davi fez? Claro que sim. E nós não estamos aqui para diminuir a gravidade do pecado de Davi. Pelo contrário. A palavra de Deus é a palavra de Deus justamente por causa disso. Né? Já vi um livro
assim, que é o livro mais vendido no mundo até hoje, mas esse livro que Deus preservou, fala realmente, mas como assim? Se eu fosse escrever a história de um herói, eu não ia ficar falando dos podres dele, né? Mas a Bíblia, de fato, mostra realmente os pecados, aqui as consequências da gravidade desse pecado, porque isso trouxe o quê? Disciplina severa para a vida de Davi. Nós devemos lembrar que Deus, sendo gracioso com Davi, Deus perdoando Davi como perdoou, isso não tirou o quê? As consequências do seu pecado. Ó, tocou o sino da catedral ali. É a morte o quê? Se você for olhar lá, né, o que acontece como consequência do pecado de Davi? Morte do filho, guerras familiares, crises familiares medonhas ali. Mas Davi se diferencia de Saul mais uma vez. Por quê? Porque ele se arrepende verdadeiramente. E daí do capítulo 13 ao 20, nós vamos encontrar justamente o Salmo 51, depois você lê, né, esse arrependimento sincero de Davi, né, onde ele se quebranta na presença do Senhor Deus. É claro que Deus usa pessoas justamente como usou Natã, para que Davi caísse diante do Senhor Deus. Cair, não é cair em si simplesmente, mas é cair diante do Senhor Deus, reconhecendo, olha, eu pequei, né? Deus trata do coração. E aí as consequências na família, gente, de Davi. O pecado de Davi desencadeou em adversidades para si mesmo, sim, mas para a sua família. E aqui tem algo muito interessante que acontece, porque veja só, olha só o que Deus disse a Davi em 2 Samuel 12, 11 e 12. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizesse em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Gente, esse é um texto pesado, não é? É muito pesado esse texto, quando você olha num primeiro momento. À primeira vista parece que Deus está o quê? Punindo as esposas de Davi por um pecado que ele cometeu. Elas não cometeram adultério, quem cometeu foi Davi. Mas uma leitura atenta mostra que o juízo de Deus é sobre quem? É sobre Davi, não a elas. Porque aqui você precisa entender o que esse texto aponta. Aponta que Davi pecou em oculto ao tomar Batseba, mas o quê? O juízo seria em plena luz, de forma pública. E o pecado sempre vai te levar bem mais longe do que você quer ir. E pode perceber, quando você achar assim, sabe aquele versículo lá de Provérbios 32, que a mentira tem perna curta? E de fato, você vai escondendo, gente, Provérbios 32 não tem, né? Mas você vai escondendo, de repente a pessoa é descoberta. Isso é juízo. E Davi roubou a mulher de outro homem, suas mulheres seriam tomadas. Davi tentou esconder, seu pecado seria exposto. Mas a grande questão aqui que esse texto levanta é: Deus é o autor do pecado? Porque aqui fala que ele suscitou que isso acontecesse. Não, Deus não é o autor do pecado, mas pode entregar aos homens as consequências de seus próprios pecados. Isso que nós devemos lembrar, o que está escrito lá em Romanos 1, 24. Deus anuncia o juízo para Davi, ok? Mas quem executa a perversidade contra Davi é quem? Absalão. Quem que era Absalão mesmo? Nessa história aqui? Filho. O filho realmente de Davi. Aqui Absalão age segundo a sua própria maldade, segundo a ambição política, segundo esse desejo de vingança também por causa da irmã, aqui que foi estuprada. E daí nós vemos aqui, nesses capítulos, tem homicídio, tem fratricídio, né, que um irmão mata o outro, tem estupro. Eu sei que é uma história pesada, gente, mas aí mostra justamente o quanto que um pecado não tratado leva ao caos. E essa é uma lição muito séria, gente, porque veja só, o pecado de um pai, o pecado de um pastor, o pecado de um governante, o pecado de um líder espiritual, o pecado de um rei nunca fica isolado. Ele atinge inocentes ao redor. Pode ver, quando uma pessoa, por exemplo, é pega, ou, sei lá, a pessoa adulterou. Só o adúltero ou os adultos vão sofrer? Claro que não. A família toda sofre. A família toda sofre.
Então, há essa a questão das consequências. Mas esse texto, gente, eu creio que ele nos faz também olhar para Cristo. Porque diferente de Davi, Jesus o quê? É o rei fiel. É o rei fiel. Que nunca pecou contra a sua noiva, que é a igreja. É o rei fiel. Diferente de Davi, Cristo nunca expôs e nunca vai expor a sua noiva à vergonha. Ele assume a vergonha da noiva na cruz. Veja só como que esse texto aponta para Cristo. E por que que Jesus assume a vergonha da noiva na cruz, ou da igreja, para apresentá-la pura e sem mácula? Isso é graça de Deus. Onde Davi falhou, Cristo venceu. Onde Davi falhou, Cristo venceu. O pecado, ainda que perdoado, como foi o de Davi, pode trazer consequências temporais, sim. E Deus, na sua graça, sim, nos ajuda a lidarmos com as consequências. Pode ver, pessoas que são disciplinadas, pessoas que aceitam a disciplina, se arrependem na presença de Deus, Deus trata, Deus cuida, Deus restaura, sim. Mas há consequências, ok? Então é isso que o texto vai nos mostrar. E as consequências na família de Davi foram, então, muito tristes, mas Deus agiu ainda com graça. E o último pecado, pode passar? O último pecado registrado de Davi foi seu pedido de um censo, em resposta ao qual o Senhor enviou uma peste sobre todo o povo. É interessante, você vai olhando assim, de repente melhora o livro. Capítulo 21, a coisa começa a melhorar. Deus restabelece o reino, as coisas começam a caminhar. Mas lá no capítulo 24, daí o livro está terminando. Imagina uma história, que está caminhando, agora sim vai ser um final surreal. O final é abençoado, mas só que no último capítulo de Samuel, o que acontece? Davi inventa um censo. Gente, Deus não é contra o IBGE. A grande questão é que Deus fez esse censo, ou Davi fez esse censo, e Deus incitou até Davi para isso, fala que ele permitiu que isso acontecesse, mas apenas para mostrar o quanto que ele era grande, o quanta coisa ele alcançou. E isso trouxe também consequências, mas Deus agiu com graça também na vida de Davi. Deus perdoou Davi. Antes, é claro, Davi se arrependeu na presença do Senhor. Deus foi bondoso com Davi, gente, enfim, apesar de suas escolhas ruins. O pecado de Davi trouxe muita aflição para si mesmo, para a sua família, para o seu povo, sim. Mas Deus, na sua graça, apesar dele, Deus cuidou, Deus restaurou, e assim como Ele continua cuidando e restaurando as nossas vidas, apesar de nós. Ok? Amém? Vamos para frente? Gente, aí tem uma outra questão do livro, que você vai perceber, lá em 2 Samuel 5,13, 15,16 também, que o homem que teve sogra, só o filho dele ganhou dele, que foi Salomão. E aí vem uma questão assim que às vezes as pessoas levantam: por que essas múltiplas esposas? Por que as múltiplas esposas? Interessante, estava assistindo, não sei, gente, que não tem nada a ver com a vida real, mas estava assistindo uma entrevista do Veríssimo, que faleceu ontem, se não me falha a memória, e daí estava assistindo lá um pedaço de uma entrevista que ele falou: como que foi você passar pela ditadura? Ele falou: olha, foi um período tenso ali, complicado, mas para mim a ditadura não acabou, porque continua lá em casa. Ele falou assim. Mas, gente, a grande questão, o que isso tem a ver com o texto, O que isso tem a ver com o texto é que Davi teve múltiplas esposas. Imagina todas elas pedindo para ele lavar a louça, era tenso. Mas como pode o rei ungido viver em poligamia? E porque isso contraria aquilo que a palavra de Deus fala lá em Gênesis 2:24. Como que pode isso? Gente, a poligamia foi o plano de Deus? Não. A poligamia nunca foi o plano de Deus. Se você for olhar para Gênesis 2:24, para Mateus, para Efésios, nunca foi o plano de Deus. O rei deveria ser monogâmico. Se quiser ler lá Deuteronômio 17:17, fala justamente sobre isso. O líder tinha que ser o quê? Monogâmico. Uma só esposa. Ok? Uma só esposa. A Escritura não aprova a poligamia de Davi. Assim como não aprova e não aprovou a poligamia, se analisar lá de Abraão, as concubinas também, foi permitido? Sim, mas lembre-se, sempre que isso apareceu nas Escrituras, trouxe o quê? Problemas. Sempre trouxe problemas.
Lembra de Agar? Trouxe problemas. Jacó, problemas. Sempre trouxe problemas. Então, nós devemos tomar muito cuidado assim com essa questão, né? Porque, gente, sempre gerou tragédia, rivalidade de filhos, conspirações, e aqui nós vemos isso de uma forma muito, muito clara, muito clara. E aí nós precisamos entender algo maior, que toda vez que os reis falharam, né, eles falharam porque ignoraram a palavra de Deus. E uma coisa muito importante, vamos caminhar aqui, né? A fidelidade conjugal é reflexo, lembre-se, da aliança de Deus com o seu povo. Você precisa ler lá Efésios 5, 31 e 32, que fala justamente sobre isso. As falhas matrimoniais aqui de Davi apontam para a necessidade de quem? De um noivo perfeito. Que é quem? Que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, né, de forma alguma, a Bíblia aprova a poligamia. Não. Teve permissão? Sim. Mas a Bíblia mostra as consequências justamente da poligamia. A Bíblia é um livro monogâmico. Ok? Então, a Bíblia está mostrando ali, está narrando a história, o que aconteceu com Davi e tudo mais, mas lembre-se, é monogâmico. Ok? Pode passar? Gente, o livro encerra, o livro encerra então com um resumo da história de Davi, mostrando os grandes feitos, reconhecendo que Davi não foi vitorioso sozinho, né, exalta ali os valentes de Davi, né, se você assiste os filmes da Marvel ali, vê os Vingadores e tudo mais, você precisa ler sobre os valentes de Davi, que ali sim, né, eram grandes, realmente foram grandes heróis, vamos colocar assim. No capítulo 2 mostra que o personagem principal, né, do livro não é Davi, não são seus valentes, mas é o Deus Todo-Poderoso, porque aqui tem essa oração de Davi, onde ele glorifica quem? A Deus, né? E é claro, termina mostrando o erro de Davi, em realizar o censo, mas apontando também para o arrependimento dele diante do Senhor. Quanto ao censo, rapidinho só, mais 20 minutinhos, brincando, mas Deus estava irado com Israel, incitou ali de certa forma, permitindo que Satanás tentasse Davi com respeito ao fascínio pelo poder. Eu tratei sobre isso numa escola dominical, e devemos nos lembrar assim, mas peraí, como assim? Dá a entender aqui pelo texto que Deus tentou Davi a fazer o censo. Não, gente. Cuidado com afirmações que a Bíblia deixa clara que não devemos fazer. Tiago 1, 13 a 15, diga assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por quê, gente? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aí gera tudo que gerou, né? Então, incitou não implica aqui que Deus, né, de certa forma, tenha diretamente tentado Davi a pecar. Ele permitiu que a situação ocorresse para mostrar de fato o que estava no coração de Davi, para disciplinar Israel, para disciplinar Davi mais uma vez, lembrando o quê? Que Deus não suporta gente metida, Deus quebra o coração ali de Davi, Deus quebranta, e mais uma vez nós vemos que Davi se arrepende na presença do Senhor, ok? Para concluirmos aqui, gente, como que esse livro aponta para Cristo? Eu creio que eu já apontei bastante coisa aqui para Cristo, e depois se você achar assim, pastor, ficou faltando o senhor falar sobre isso. Claro, tem a história lá do Amalequita, lá, né, que tem tantas outras histórias aqui em 2 Samuel, mas como esse livro aponta para Cristo? Nós precisamos lembrar que 2 Samuel é um livro, sim, teologicamente difícil. Por quê? Porque apresenta o melhor rei humano que o mundo já teve, que foi Davi, em sua maior glória, mas também justamente mostra que esse rei humano falhou, né? O melhor rei humano também, esse livro mostra a maior queda, né? E aí nesse sentido nós precisamos lembrar como o homem carece de Cristo, como o homem precisa desesperadamente de Cristo. A nossa única esperança não está num rei humano, e sim no filho de Davi, Cristo, que cumpre tudo aquilo que Davi não conseguiu cumprir, e nenhum outro rei humano vai conseguir cumprir. E aí algumas coisas que nós aprendemos aqui, gente, pode passar? Que o homem sim é totalmente depravado, ele carece realmente de Cristo, se Cristo não salvar, se Cristo não
É em Cristo que nós somos verdadeiramente livres da escravidão do pecado. A esperança está unicamente no Filho de Deus. Pode passar? Também. Rei obediente, mostrando aqui para Cristo, né, que onde Davi caiu, Cristo que venceu a tentação, guardou perfeitamente a lei. Né? O que mais? Pastor verdadeiro. Davi apacenta Israel. Teve falhas, sim, mas Cristo é o bom pastor que não simplesmente apacenta, mas dá a vida pelas ovelhas. Mas Davi é um guerreiro santo que derrota os inimigos, né? Grandes batalhas aqui vencidas. Mas devemos lembrar que Cristo vence o pecado, vence a morte e vence o inimigo das nossas almas, que é Satanás, né? Devemos lembrar também aqui que o sacrifício aqui faz cessar aquela praga lá por causa do censo. E aqui devemos o que? Lembrar que a figura da propiciação perfeita na cruz, Cristo Jesus, assumindo realmente nosso lugar. E aí, para concluir, pode passar? Os temas teológicos centrais, a providência de Deus. Deus não pode ser frustrado. A providência de Deus, os planos de Deus nunca são frustrados. Gente, tomar cuidado. Ontem eu estava vendo um vídeo, que eu ri muito naquele vídeo, mas na verdade o ministro de louvor lá estava ministrando, lá falou, que Deus seja contra o teu ministério, seja contra a tua família, que os planos de Satanás não sejam frustrados. Eu falei, misericórdia, mas os planos de Deus nunca são frustrados, né? Deus é soberano, Deus não é conivente com o pecado, por isso disciplina visando arrependimento. Deus é santo e os seus filhos são chamados para serem santos. Vemos aqui o zelo com a questão do culto ao Senhor. A nossa adoração não é de qualquer jeito, né? Enfim, Davi é um tipo de Cristo apontando para aquele que é maior do que o próprio rei Davi. Quando você olha para Davi, você precisa, tem um rei que é muito maior, muito melhor, muito mais gracioso, muito mais amoroso, né? Que é Cristo Jesus. Pode passar? Algumas aplicações aqui, gente. Nossas quedas não anulam a aliança de Deus. Quero ouvir um amém bem forte aí, por quê? Porque se assim fosse, gente, nós estaríamos lascados, né? A salvação não depende da nossa força, mas da graça soberana de Deus. Você escolhe ser salvo? Não. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, devemos lembrar que isso deve gerar em nós o quê? Humildade. Não confiarmos em nós mesmos. E esperança, sabendo que Deus não nos abandona apesar de nós. Apesar das nossas falhas, assim como foi com Davi. Mesmo quando tudo parece fora de controle em nossa vida pessoal, familiar, nacional, estadual, municipal, a promessa do reino de Deus permanece o quê? Firme. Deus nunca falhou e nunca falhará nas suas promessas. Louvado seja Deus por isso, né? Pode passar? Quando você se decepciona com pais, pastores, líderes, governantes, lembre-se, eles sempre serão sombras imperfeitas daquilo que Cristo é. Olhe para Cristo. Cristo é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Pode passar? O livro termina com Davi, com Davi velho, cansado, falho, mas a promessa continua. Isso nos lembra que a graça de Deus é maior do que as nossas tragédias pessoais. A graça de Deus é maior do que as nossas falhas. A graça de Deus é maior do que a nossa prepotência. Louvado seja Deus por isso, nossos erros. Deus nos ama, assim como amou a Davi, apesar de Davi. Amém? Que Deus nos abençoe, nos preparando aí para o próximo estudo panorâmico da Bíblia. Vamos colocar em pé e vamos orar? Deus querido, obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença, de aprendizado, ó Deus, e de lições assim, ó Pai, desse livro que é tão profundo, com coisas tão densas, tensas, ó Pai, mas Pai, nós vemos aqui nesse livro a Tua graça. Nós vemos nesse livro, ó Pai, o plano perfeito, soberano do Senhor. Nós vemos, ó Pai, a história desse rei, que foi o melhor rei de Israel. Mas devemos lembrar que esse rei aponta para o rei maior, que é Cristo Jesus. E diante disso, ó Pai, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, rogando ao Senhor, ó Pai, que nos ajude, por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Deus, a vivermos realmente uma vida que glorifica Teu nome, que agrada a Ti, ó Pai. Deus querido, perdoa as nossas falhas. E diante disso, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar.
assim como foi rico em perdoar Davi. Que possamos, ó Deus, a cada dia, de fato, estarmos sempre com os nossos olhos voltados para o trono da graça, porque no trono da graça tem graça. Graça para a ocasião oportuna. Em todo momento que precisamos, nós encontramos graça. Obrigado, ó Pai. Oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.